Glória a Deus. O tema de hoje, da nossa mensagem, é andando no poder do Espírito Santo. Fala para o seu irmão aí, andar no poder do Espírito Santo requer busca de combustível. Amém? Queridos, nós vamos dar continuidade à palavra que trouxemos no domingo, e eu quero hoje mostrar a respeito de 4 coisas que muitas vezes nós esquecemos. Fala para o seu irmão, salvação. A palavra salvação, ela envolve um monte de coisa. Então, o primeiro contato que você tem com Jesus é Jesus como Salvador. Ah, Jesus é Salvador, Jesus é bom, e é isso mesmo. Só que depois, você precisa se converter novamente. Então, a primeira conversão é para a salvação. A segunda conversão é a conversão ao senhorio de Cristo. Muita gente para aqui. Ele quer Jesus como Salvador, mas ele não quer Jesus como Senhor. Para isso, nós precisamos de poder. E eu vou explicar daqui a pouco. A terceira conversão é o chamado para servir. Então, eu me converto, então vem a palavra ministério. Eu me converto para servir. Eu deixei agora de ser servido, agora eu quero servir. O Senhor me chama e eu sou convertido para servir. E a quarta é quando o Senhor me chama especificamente para um ministério. Então, eu me converto àquele ministério. Quando eu estou falando de ministério, não estou falando de denominação. Eu estou falando do ministério que o Senhor te chamou para ser. Por exemplo, pregador da palavra, evangelista, do louvor, né, da intercessão. Hoje a profeta Lúcia já me deu um aperto, falou, que dia que vai ser o curso de intercessão para o pessoal aqui? Então, nós já vamos separar o dia para dar o curso de intercessão para os irmãos, ok? Intercessão de guerra, não é? A chapa vai esquentar, ok? Pois bem, quando você se converte a esse ministério, onde o Senhor te chama, te comissiona, você tem uma experiência nesse chamado. Então, você precisa passar por 4 conversões. Para fazer esse trajeto, eu preciso de combustível. Por que muita gente para na jornada cristã? Porque faltou combustível. A pessoa não tem defeito. Ele não tem defeito. Ele tem todo o ensino da palavra, ele sabe de tudo, só que ele parou. Porque ele não tem combustível. Lhe falta combustível. Ele sofreu vários tipos de ataques, vários tipos de opressões. Hoje nós vimos um pastor que tem câncer nos ossos, os 5 filhos com o mesmo problema. Ele já foi caluniado, difamado, já falaram horrores dele. E ele não para. Por que ele não para? Porque ele tem combustível. Ele busca combustível na eternidade. Já foi abandonado por amigos. E hoje eu estava falando com alguns irmãos, também eu falei com o Alex, e falei com o Ricardo, depois falei com a Leila. Eu descobri hoje que eu não tenho problema. Não tenho problema. Porque você tendo saúde,
Meu irmão, você corre atrás. E aquele homem, faltando saúde, faltando um monte de coisa, ele não é atingido pela preguiça espiritual, ele continua. Porque tem combustível para queimar. E eu quero começar a mensagem de hoje dizendo: você precisa buscar combustível. Você tem que ir nos postos de gasolina buscar óleo, buscar combustível. Você vai ver, a partir de 2012, muito crente ficou pela estrada. Muito crente decepcionado, porque faltou combustível. O culto de Pentecostes, essa semana de Pentecostes, é uma semana que nós buscamos combustível para continuarmos, para avançarmos. Tem muita gente que largou o ministério, largou o serviço, agora eu quero ficar só sentado, eu quero ter só Jesus como meu Salvador. Não dá mais tempo. Eu tenho que agora me submeter ao senhorio dele. Aquele homem, eu estou hoje falando um pouco do exemplo dele, porque eu fui impactado. Claro que nós ministramos ele com amor, eles foram quebrantados, não é isso? Né? Foram tocados profundamente, lhes faltam amigos. Às vezes eles não estão precisando de mantimento, não. O Ricardo estava falando comigo. Às vezes eles estão precisando só de gente para conversar com eles, para abraçá-los. Conversar miolo de pote. Sabe o que é conversar miolo de pote? Água. Às vezes a pessoa precisa de alguém para conversar água. Né, seu Pedro? Ele não tem amigo. Conversar. Mas ele me inspirou em muitas coisas. Eu fui muito inspirado. E o Senhor falou com ele profundamente hoje, com a esposa. E nós que lá fomos muito ministrados. Eu quero ler a segunda carta de Paulo, no capítulo 12. Deixa aberto aí, porque hoje a gente vai fazer um passeio pela palavra. De Coríntios, eu não falei Coríntios, não? É porque eu tenho problema com os corintianos. Entendeu? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vocês já leram a parábola das 10 virgens? Vocês lembram que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas eram virgens. Todos eram virgens. Todas estavam em santidade, em purificação. Mas 5 tinham combustível de sobra, sobressalente. Você vai ver agora um compêndio de um homem, um histórico e um manual de alguém que passou por todo tipo de tribulação. E ele não desistiu. Ele avançou porque ele tinha combustível. E eu quero dizer para os irmãos que nós vamos ter que buscar dias aqui para nos enchermos de óleo, de combustível. Sabe o que é a coisa que mais para crente hoje na caminhada? Decepção. Decepção. Eu até queria louvar a Deus, o Gabriel foi batizado ontem. Ele, mais quantos, hein? Umas 15, né? Gabriel ontem foi batizado lá no Rio, a água estava gelada, irmãos. Pense numa água gelada. Chega a doía aqui, de trás da orelha. Você botava o pé, doía aqui. Mas não desistiu. Então, você já está novo na caminhada, já quero dizer, cuidado com a decepção. A decepção tem parado muita gente. Parado na salvação, parado no senhorio, parado ministerialmente e parado no chamado que o Senhor te comissionou. Nas 4 conversões,
o inimigo tem parado muita gente. Paulo, ele avançou. Vamos ver um pouquinho? Ele começa dizendo o seguinte, no verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, não é bom fazer isso, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. 2 Coríntios 12, verso 1. Já estou no 2 agora. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Diga, onde está o trono de Deus? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Gente, ele ouviu coisas tremendas, que ao mortal não é lícito referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Aqui tem um código tremendo, que depois eu quero falar sobre fraqueza. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, não serei louco, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Quer dizer, ele não queria chamar a atenção para ele. Ele levava uma vida santa, casta, piedosa, e ele não queria chamar a atenção para ele a respeito dessas coisas. Aqui tem um código. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Deixa eu só explicar aqui, porque às vezes as pessoas entram. A palavra é scolops, que é agulha ou pedaços pontiagudos de madeira, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, Senhor, afasta de mim esse negócio, eu não aguento mais não. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Escuta essa palavra fraqueza, porque o código para que não falte combustível está aqui. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui tem um código tremendo para você continuar na caminhada. Se posicionar na sua fraqueza. Toda vez que você achar que consegue resolver o negócio, você perde combustível. Porque você vai usar uma força natural contra algo que é espiritual. Quando eu me coloco em fraqueza, o Senhor pode manifestar o poder dele em mim e me auxiliar. Vem cá, minha princesa, para aparecer na foto aqui, na filmagem. Não é? Só para ficar mais bonitinha na filmagem. Beleza. Fica de frente para a classe. Classe. Quando eu estou fraco, é o Senhor que sustenta os meus braços.
mais que eu tento... Estou aproveitando para dar um abraço nela aqui. Não sei se os irmãos observaram. Quando eu uso a minha força, eu me desgasto facilmente, rapidamente, e aí eu fico vulnerável à decepção. Porque é como se eu ligasse essas duas pilhas num microfone muito, muito potente, ele desgasta rápido. A pilha desgasta logo. Entendeu, meu irmão? Muito obrigado. Ai, ai. Vamos lá, para frente, onde é que eu estou? Está aqui. Quando eu me coloco em fraqueza, eu me coloco em dependência. Irmãos, há um defeito grave na igreja de hoje. Quando eu digo igreja de hoje, eu estou falando de toda a nação evangélica, salvando alguns grupos, não é, Marcos Japiaçu? Salvando alguns grupos que continuam buscando essa dependência. Vocês observaram a profeta Lúcia falando hoje sobre buscarmos o Senhor para quando vamos tocar novamente aquela pessoa ou outra pessoa que os irmãos trouxeram, porque essa compaixão surgiu de uma conversa da Lúcia com a Renata. O Senhor já tinha tocado no coração da Lúcia lá em casa, aí ela conversou, por isso que é bom os irmãos conversarem depois do culto. Entendeu? Deixar de conversar da novela, né? Conversar assuntos espirituais. Olha, eu estou com uma necessidade assim, precisando disso, precisando daquilo. Conversar coisas espirituais. Por quê? Nessa conversa dos santos, cumprimente o santo que está do seu lado aí. Tudo bem, santo? Tudo bem, santa? Os santos, quando se reúnem, eles começam a conversar. E o Espírito Santo usou a Renata para lembrar do que a Renata já tinha conversado com a Andréia. Está entendendo? Esse tipo de conversa sadia, quando a gente coloca, olha, vamos orar por irmão fulano de tal. Viu a Lúcia pedindo aqui para orar? Porque essa conversa pode gerar outras coisas lá na frente. Então, um conversando com o outro, gerou. E aí trouxemos, eu quero louvar a Deus por essa igreja tão pequena. Mas, irmãos, nós levamos a caminhonete do Ricardo, o porta-mala foi lotado. Mas chegou mais coisa agora. Foi lotado. Foi lotado. Eu quero louvar cada família aqui pelo que Deus fez na sua vida. E eu sei que o Senhor vai te recompensar. Teve uma irmã de outro ministério que comprou um liquidificador. Entendeu? Houve uma participação, porque um foi conversando com o outro conversando com um. Entendeu? Isso é muito lindo. E eu quero futuramente levar todos lá para a gente comer um churrasco lá. Lá é muito bonito. Tem pé de saputi, seu Pedro? Seu Pedro, tem pé de saputi lá. Jabuticaba, cagaita. Cagaita. É uma frutinha, ok? Amarelinha, muito gostosa. E aí a gente vai lá, servir aqueles irmãos, é muito bom. Gente, quando eu falei para os irmãos que é melhor dar do que receber, você não sabe como é que é a alegria do nosso coração em dar com amor. Lembra que nós oramos aqui pela oferta para que ela fosse cheia de amor? Quando nós colocamos aquelas ofertas lá dentro do prédiozinho deles, lá da igrejinha deles, aquelas ofertas estavam recheadas de amor que você colocou. Foi muito lindo. Então, precisamos nos posicionar em fraqueza para ouvirmos o Senhor. Quando eu estou em fraqueza, eu fico suscetível à voz do Senhor. E quando eu estou em fraqueza, eu não confio em mim mesmo. Então eu continuo buscando combustível. Olha o que ele diz aqui. Eu não sei qual foi o evangelho que pregaram para você, mas o evangelho que eu falo, que eu prego para você, é o evangelho verdadeiro, que implica em sofrimento. Deus não disse: a quem eu amo, eu vou enriquecer. Deus diz: a quem eu amo, eu castigo.
Que isso, Deus? A quem ele ama, ele castiga. Porque todo pai que ama o filho, ele castiga o filho para o filho não ir para o erro. Diga, ai. Claro que agora entrou a lei da palmada. Mas a Suécia já está revogando a lei lá. Por quê? Os homens estão, tanto na Suécia quanto na Holanda. A Holanda ainda não foi revogada, mas a Suécia já está sendo revogada. Porque os homens foram para as drogas e ficaram impotentes. E agora, sabe o que aconteceu? Os países europeus estão diminuindo, porque os homens estão impotentes, não geram, as mulheres estão estéreis, e outras nações estão assumindo agora, estão morrendo, estão ficando um país de velho, e os novos estão assumindo lá. Por que isso? Numa leizinha muito simples, afetou tudo isso. Porque as pessoas ficaram sem educação, sem limite. E quando a pessoa fica sem limite, com 17 anos ele se mata, como acontece na Suíça. Não está acontecendo agora na Suíça, porque a Suíça está se convertendo ao Senhor. A igreja na Suíça está se fortalecendo de uma forma muito grande. Pois bem, vamos lá. Ele teve visões de Deus. Para que ele não se ensoberbecesse, a palavra aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte: pelas grandezas da revelação, a palavra uperai romai significa levantar-se e construir algo para si. Escuta isso. Isso aqui é um código, Andréia, guarda esse código. Toda vez que eu tenho uma grande revelação de Deus, se eu não tenho um espinho na carne, eu me exalto e construo algo para mim. Em vez de construir algo para Deus, eu construo algo para mim. Babel. Então, o Senhor permite algumas provas, algumas lutas, para que eu não me ensoberbeça, para que eu continue em dependência. Fala, isso é amor. E ele orou ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo, eu já ressuscitei morto, eu já orei por tanta gente, já expulsei demônio, já dei um comando, o demônio foi embora, eu já orei 3 vezes e esse demônio aqui continua me acusando. A palavra esbofetear também fala de acusação no rosto. Ele devia ter tido algum defeito, ele cometeu algum erro no passado, e volta e meia ele era acusado de algo. Agora escuta isso. Então ele me disse: a minha graça te basta. Irmãos, aqui tem um negócio tremendo. A palavra basta não é basta. A palavra é arqueo. Diga arqueo. Estar possuído de uma força infalível. A minha graça te possui de um poder infalível. Que coisa poderosa. Vai com a graça de Deus. Meu irmão, você não sabe o que você está falando, não. A graça, ela te preenche de uma forma tão grande que você fica forte. Eu não falei sobre combustível? Você sabe por que você está de pé até hoje? Por causa da graça. Por causa desse combustível poderoso, infalível. Agora, quando não ando em fraqueza, eu começo a deixar a graça de lado. Lembra que eu fiquei balançando os braços da luz aqui? Quando eu estou em fraqueza, o poder do Espírito Santo realiza coisas na minha vida. Quando eu me coloco
em força, na minha força, sabe o que acontece? O Espírito não pode operar. Então eu saio da frequência da graça e vou para a frequência da minha força lutar contra os demônios. Olha que loucura. Você já imaginou? Eu saio da graça, não, eu dou conta de resolver essa parada. E vem para cá. E vou na minha força lutar contra espíritos malignos. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra aperfeiçoar é teleio. Teleio é executar algo constantemente até gerar a perfeição. Entenderam isso? Executar algo constantemente e completamente até que gere uma perfeição. Então, ele diz, o poder, ele se aperfeiçoa só na fraqueza. Toda vez que você tentar usar a sua força, a sua vontade, você perde. Irmão, mas espera aí, eu vou ser passivo? Não, deixa eu explicar. Aqui não tem nada de passividade. Pelo contrário, aqui tem uma atividade para vigiar se eu estou usando as minhas capacidades naturais para fazer as coisas espirituais. Eu não posso fazer coisas espirituais com a minha capacidade natural, porque eu vou me decepcionar. Eu vou me ferir com as pessoas. E eu posso perder o meu ministério, aquilo que Deus me comissionou. Posso deixar de ser ministro, deixar de servir. Posso deixar o senhorio. E, por fim, posso deixar a salvação. Uma grande queda começa quando eu deixo o meu chamado ministerial. Depois eu deixo o serviço. Um é um chamado específico que Deus chamou. Hoje o pastor lá disse, eu não posso deixar de fazer isso. Eu não consigo arranjar emprego, porque Deus me comissionou para isso. E eu falei, você tem unção para isso. Ele falou, eu não posso parar. Deus não me deixa parar. Gente, ele já era para ter parado há muito tempo. Pelo tanto de pancada que ele já sofreu, já era para ele ter pego a madeira central da barraca e sair batendo um monte de gente. Mas ele não desistiu. Então, ele continua. Quando eu continuo dentro do meu chamado, eu continuo recebendo porções de graça, todos os dias. E a porção de graça é aquilo que eu falei para os irmãos. É uma coisa completa, perfeita e abundante. Se eu deixo o meu chamado, eu também acabo deixando o serviço. Se eu deixo o serviço, eu deixo também futuramente o senhorio de Cristo. E quando eu termino deixando o senhorio de Cristo, eu acabo deixando a salvação. Você precisa agora, nesses dias, começar um processo de conversão. Se você já tem a salvação em Cristo, amém. Se você ainda não desfruta do senhorio e do governo de Cristo, você tem que buscar, Senhor, eu preciso me converter ao governo do Senhor Jesus. Se você já tem o governo, Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva? Me procure a Lúcia. Irmã, eu tenho um chamado assim, assim, assado. O que eu faço? Um dia desse, um grupo de pessoas me procuraram. 2 pessoas. Ah, apóstolo, me ativa no meu ministério. Eu falei, qual é o seu ministério? Tal, então eu quero te discipular. Quando eu chamei para o discipulado, linha na pipa. Sumiram. Por quê? O discipulado envolve pagar preço, não é dinheiro não. Pagar preço
em relação a prestar conta do ensino que você está recebendo. Queridos, eu corri atrás para buscar, eu empenhei dinheiro em correr atrás de pessoas que sabiam, que ensinavam. Eu fui atrás, eu corri atrás. E até hoje eu corro atrás para aprender. Eu vou atrás de alguém que possa me ensinar, me discipular. Eu pago o preço para chegar. Estou indo agora quinta-feira, né? Um grupo lá, agora querem o meu discipulado. Estou discipulando esse grupo, lá no Rio de Janeiro, formando uma escola no Rio. E eles estão pagando um preço para isso. Fizeram agora 21 dias de jejum. Só uma refeição por dia. Porque eles querem entrar agora no chamado ministerial. Cada pessoa aqui tem um chamado. Eu não posso fazer aquilo que Deus te comissionou. Se eu fizer, eu sofro prejuízo. Tem coisas aqui que vocês fazem perfeitamente que eu não dou conta. Numa igreja madura, não existe inveja. Sabia? Por quê? Todo maduro sabe o seu lugar. Então, nós temos uma rede apostólica, nós somos 5 apóstolos. E veio um apóstolo agora dos Estados Unidos e disse: vocês formam uma rede diferente. Porque eu observei, porque ele é muito observador, e ele disse: eu observei durante esses dias, vocês não competem entre si. Vocês honram o chamado de cada um. E vocês se submetem dentro do chamado de cada um. Quando um está ministrando, todos estão ali aprendendo. Porque a gente sabe, e ele ouviu depois da nossa boca, nós não podemos competir porque nós sabemos o nosso lugar dentro do corpo. Então ninguém vai competir com ninguém, porque eu não faço o que o outro faz, e o que o outro faz, ele não faz o que eu faço. Por causa da unção que está sobre mim. Por exemplo, esse pastor que nós fomos lá hoje, ele tem uma unção que eu não dou conta de fazer o que ele faz, não é verdade? Não é não? É impactante aquele negócio. É uma unção, ele se doa de uma forma que eu não tenho essa unção ainda. E eu nunca vou competir com aquele homem. E eu comecei a falar umas 3, 4 coisinhas para ele, ele falou: rapaz, eu preciso que você me ensine. Quer dizer, eu fui lá, recebi uma bênção, mas ele também recebeu. Quando você começar a crescer, não vai haver competição no nosso meio. Ninguém vai querer ser maior do que o outro, porque cada um sabe o seu chamado. Cada um aqui tem um chamado. E quando você está executando o seu chamado no lugar certo, os demônios são obrigados a recuar. Porque você tem autoridade naquela região, naquela área. E geralmente, vou te falar uma coisa, geralmente você tem autoridade naquilo que você sofreu. Naquilo que você foi ferido, é que você tem autoridade. Exemplo, a minha mãe tem uma autoridade para curar câncer tremenda, porque ela foi curada do câncer. Ela sofreu no câncer. Então ela tem autoridade sobre o câncer, porque ela lutou contra o câncer. Nós temos um apóstolo lá em São Paulo, que ele lutou 6 anos ou 7 anos fazendo hemodiálise. Decretaram a morte dele umas 200 vezes. Está vivo até hoje. Então, quando a gente tem alguém na nossa rede que está enfrentando morte, a gente leva ele. Meu irmão, cara difícil de morrer é esse aqui, ó. Entendeu? Esse cara aqui é o cara que luta contra a morte. Bota ele lá. Comece a descobrir qual é o seu chamado. Se você observar, cada ensino que nós temos transmitido aqui, é para ativar algo em você. Cada renúncia que a gente faz é para ativar algo no seu ministério. Eu quero ativar você ministerialmente, porque, veja só, numa igreja apostólica, o apóstolo ele não deixa muito tempo as ovelhas ficar gordinhas, não.
logo, logo a gente vai arranjar serviço para você. Porque você precisa produzir. Quando eu paro de produzir, eu morro. Sabe quando uma árvore morre? Quando ela para de produzir. Por que o pé de coentro morre logo? Porque ele produz rápido e depois não produz mais. A hora que ele deu flor, deu fruto, acabou, morreu. Não é verdade? Cebolinha, mesma coisa. Agora pega um pé de aroeira, não é, São Pedro? 300 anos um pé de aroeira aí, tem aroeira aí bruta que nem machado chega perto dela. Porque ela continua produzindo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, essa palavra repousar, para que sobre mim, a palavra é fazer tenda, para que sobre mim arme um lugar de habitação, para que o poder de Cristo se manifeste. É por isso que eu continuo avançando, avançando, avançando no Evangelho. Porque quando eu me coloco dessa posição, a tenda do Senhor repousa sobre mim, e aí eu posso suportar as injúrias. A palavra injúria é insolência, atrevimento, pessoas que se levantam contra você para te paralisar. E esse jeito que você está fazendo aí é errado, é feio. Para que ela está falando isso? Para te paralisar ministerialmente. Nenhum discípulo começou fazendo certo. Jesus ia ensinando, mandando eles fazer. Ora, vai orar, vai expulsar demônio, vai curar enfermo. Lá na frente eles pedem, Senhor, ensina a gente a orar como o João ensinou os discípulos dele. Lá na frente que eles pediram para ajuda, para Jesus. Necessidades. Irmão. A palavra aqui é anakge. Diga, anakge. Obrigação imposta pelas circunstâncias. Em terra de sapo, de cócoras, com ele. As circunstâncias, muitas vezes, vai nos fazer andar de cócoras. Então, essas necessidades que muitas vezes nós passamos, as necessidades dos jovens hoje é, o iPhone não está funcionando direito. Não é verdade? O Wi-Fi lá de casa é só 10 megas, nós estamos querendo transmitir para 50. São as necessidades do pessoal de hoje. Na nossa época era mais difícil, né? A coisa era mais difícil. Então, a gente bebia água de mangueira. Eu vim beber água de mineral, gente, já adulto. Era botando a boca ali na mangueira, ali, correndo aqui para cima e para baixo. Não tinha nada. Andava descalço, andava de bicicleta sem capacete, sem cotoveleira, não é verdade? Hoje você bota um menino, tem que ter cotoveleira, joelheira, capacete, não sei o que lá. Aquelas coisas todas. Né? Vamos para frente. Perseguições. A palavra é diógmos, que significa... já aconteceu com você de você estar fazendo a coisa certinha, direitinho, e as pessoas estão implicando com você? Já aconteceu alguma vez isso com você? Essa é a palavra diógmos. Você está certo no negócio, fazendo tudo direitinho, e todo mundo se voltou contra você. E você pergunta, não estou entendendo. Aqui eu quero te alegrar. Toda vez que você estiver fazendo algo para o Senhor, e você estiver dentro da vontade do Senhor, se prepare, porque vão fazer de tudo para você parar.
E as pessoas fazem isso inconscientemente. Viu, Gabriel? Você está novo agora e você vai entender esse negócio. As pessoas fazem isso inconscientemente. Mas o inimigo por trás está tentando te paralisar com essas pessoas. Ah, não vou mexer com isso mais não. Ah, tá doido. Toda vez que eu me prontifico para orar, eu faço uma semana de jejum, só aparece problema. Entendeu? Ele quer te desestimular com a perseguição. Mas se você resistir, ele vai fugir de você. E a palavra angústia significa lugar estreito ou uma calamidade que traz aperto no coração, uma enfermidade. Esse pastor, quando descobriu o câncer no osso, sabe o que ele quis fazer? Quis se matar. Porque ele ficou diante de uma calamidade. A angústia é lugar apertado, lugar estreito. O coração foi ficando estreito, ele ficou desesperado. Mas com essa enfermidade, ele estava contando para a gente, ele aprendeu muita coisa. Ele é descendente de Lampião. Só para os irmãos entenderem a linhagem familiar dele. Lampião. Como era o nome do outro? Falou outro nome lá. Só gente boa. Entendeu? Curisco. Né? Aquela turminha ali. Pois bem, ele tinha um sangue meio violento. Com isso, hoje, ele se transformou num homem manso. Muitas vezes o Senhor permite algumas coisas sobre nós, essas calamidades, para promover essa angústia, para que nós continuemos dependentes do Senhor. Suavemente toque no ombro do Senhor e diga, meu irmão, pelo amor de Deus, não desista não. Porque, na verdade, meus irmãos, o poder se aperfeiçoa de tal forma que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí eu posso experimentar o poder. A palavra poder é dunamis, ou dunamis, que é a manifestação de energia. Toda vez que eu manifesto poder, escuta isso, anote isso. Toda vez que eu manifestar poder na minha força, eu me posiciono como um feiticeiro. Vou repetir. Toda vez que eu manifesto poder, mesmo sendo dito, chamado poder de Deus, usando a minha força, eu me posiciono como um feiticeiro. É por isso que naquele dia Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu curei, eu expulsei demônio, eu falei isso, profetizei. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque ele usou o poder para controlar, manipular e construir algo para si. E Paulo não se ensoberbeceu porque ele tinha um espinho na carne. Então é um privilégio quando você tem algo que te aflige e te faz se arrepender e buscar o Senhor. Eu quero convidar você a se converter. Se você ainda não se converteu para a salvação, entregue a sua vida ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Se você ainda não se converteu ao senhorio de Cristo, fale com Ele, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao teu senhorio. Se você já tem o senhorio de Cristo, você precisa começar a servir. Ministério. A palavra ministério é serviço. E depois
você tem que se converter ao chamado de Deus para a sua vida. O que Deus quer que você faça? Vocês acham que eu queria esse negócio de expulsar demônio? Meu irmão, eu e a Lúcia, a gente cuidava de coral na Bahia. A gente tinha um coral em Feira de Santana, em Salvador, e um coral em Ilhéus. Cantava, era a coisa mais linda do mundo, gente. Tocando teclado para cima e para baixo. Dela, não, Alex? Baixo. 2004, Deus começou a me apertar. Apertou ela. 2005, Deus foi me falando sobre jejum. Fui jejuando. Eu já estava convertido ao ministério. Depois eu comecei a me converter ao chamado. A minha vida estava muito boa. Muito boa. Ia para a praia lá em Guarajuba, em Baçaí, Tacaré, aguinha de coco, camarão, peixe à vontade. O Senhor me tirou dessa vida. Se você observar o meu rastro, você vai ver que Deus me empurrou, porque eu não queria mexer com esse negócio. Depois eu fiquei animado, mas eu tinha medo desse negócio de demônio. Tinha medo. Uma vez lá em Bonfim, Senhor do Bonfim, lembra aquela mulher que ficou endemoniada naquela casa lá? Meu irmão, o demônio falou, você está com medo de mim, não está? Eu estou não. Lembra disso? Estou não. E eu estava. Como eu vou falar para o demônio que eu não estava? Mas desse dia eu comecei a mudar. Então eu fiz um jejum de 30 dias, em 2005, em julho. Depois eu e a Lúcia fizemos outro jejum em outubro de 2005, 30 dias. E aí Deus foi botando a gente dentro do chamado. Muitas vezes a gente não quer ir para o negócio porque a gente sabe que o negócio é sério. Esse negócio de expulsar demônio, meu irmão, você tem que ter uma vida. Você não pode brincar, não. Você tem que levar a sério esse negócio. Ricardo é que sabe. Ricardo vai ser expulsador de demônio comigo. Ele já está acertando os ponteiros dele. Porque ele sabe que o negócio é sério. E eu estou precisando de uma turma aí para me ajudar a expulsar demônio aqui, amém? Vamos orar, vamos orar. Pois bem, comece a orar ao Senhor. Senhor, onde o Senhor quer que eu comece? E geralmente Deus vai te chamar para um lugar pequeno, para servir pequenas coisas. Aí Ele vai te levando. Bom, você já sabe ser fiel nesse pouquinho, agora eu te levo para aqui. Irmão, eu quero limpar banco de igreja. Então, vamos orar. Vai limpar banco de igreja. Depois, o Senhor vai, naquilo que você vai sendo fiel, o Senhor vai te colocando mais coisa para você. Amém? Fala para o seu irmão, vai aguentar? Vamos ficar em pé. Vento impetuoso. Qual que você separou outro? Isso, pronto, esse está bom. Fala assim comigo, Senhor Deus, eu entrego a minha vida para a salvação em Cristo Jesus. Também hoje me converto ao senhorio do Senhor Jesus. Peço que o Senhor ative o ministério na minha vida. E também o chamado específico. Eu quero me converter, Senhor. Fala comigo, Senhor, nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Enche-me agora com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.